Estamos no ar. Boa tarde a todas e todos e todes. É um motivo de muita alegria para mim estar aqui hoje, participando de mais essa mesa do seminário Escola Antirracista, Construindo Comunidades Afirmativas. Sou Luana Tolentino, sou educadora, sou escritora, e na tarde de hoje eu terei a honra, a alegria de mediar uma mesa com Jefferson Tenório e Eliane Alves Cruz. Infelizmente, a Lia Vieira não pôde estar conosco, mas daqui a gente manda um abraço grande para ela, com a expectativa de que em outro momento ela possa estar conosco também. Esse evento é uma iniciativa das editoras Companhia das Letras, Más Edições, Palas, Palas, Editora Perspectivas, Quilomboje, Grupo Autêntica, Nandiala, Malê, Aziz Editora, Ora Literaturas e da Boitempo. Um evento que vem em um momento muito importante para a luta antirracista e, sobretudo, no campo da educação, uma vez que estamos tendo acesso a dados de pesquisas que dão conta das desigualdades raciais no campo da educação, né, nos abismos que separam estudantes brancos e não brancos. Daí a necessidade, a importância de pensar e de refletir em uma escola antirracista, em uma educação antirracista. Para fazer isso hoje, nós vamos privilegiar a literatura, né, a literatura afro-brasileira, a partir das vozes da escrita do Jefferson Tenório e da Eliane Alves Cruz, literatura afro-brasileira que tem um papel importantíssimo nesse processo, né, de recontar, de reconstruir as trajetórias negras, de construir outras perspectivas a respeito dos sujeitos negros e, consequentemente, atuar no sentido de promover identidades positivas, de construção de elevação da autoestima, não só de estudantes negros, mas de estudantes brancos também, uma vez que é uma literatura que pertence a todos nós, né? Estamos inseridos em um país plurirracial, multicultural. Então, o acesso a esses saberes é um direito de todos nós. O tema da nossa mesa é narrativas, escrever-se negros no plural. E aí, eu quero deixar aqui, né, teremos sorteios de livros dos autores da mesa, da Lia Vieira, do Jefferson Tenório e da Eliane Alves Cruz, e eu espero que seja um momento muito especial para todos nós. Com certeza será um momento de muito aprendizado. Então, seguindo uma ordem alfabética, nós vamos começar com a apresentação da Eliane Alves Cruz. Eliane Alves Cruz, que é do Rio de Janeiro, né, jornalista de formação e autora de 3 romances. Me corrija se eu estiver errada, Eliana. Deixa eu abrir aqui minha cola, peraí. Autora de 3 romances. Crime do Cais Valongo, né, que foi relançado pela Malê Editora em 2018. A Copa Frondosa da Árvore, publicado pela Nandiala em 2019, que é um livro, né, de literatura infantil. E Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja, publicado pela Palas em 2020. Inclusive, Crime do Cais Valongo foi escolhido como um dos melhores livros do ano de 2018 pelos críticos do jornal O Globo. Cada um dos integrantes da nossa mesa terá 20 minutos de fala, né? Então, começamos com a Eliana, em seguida o Jefferson Tenório, e depois abrimos para o debate, abrimos para perguntas. Fiquem à vontade em usar o chat para deixar as perguntas, e não se esqueça de preencher o formulário para participação no
do sorteio. E antes da Eliane começar, já faço a apresentação também do Jefferson Tenório, que é do Rio de Janeiro, mas radicado em Porto Alegre. Jefferson Tenório é professor da educação básica, né, mestre em língua e literatura pela Universidade, desculpa, Jefferson, mestre em literaturas luso-africanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é doutorando em teoria da literatura pela PUC do Rio Grande do Sul. É autor dos romances O Beijo na Parede, de 2013, Estrela Sem Deus, de 2018, publicado pela Zuc, e O Avesso da Pele, seu mais recente romance, publicado em 2020 pela pela Companhia das Letras. Estou nervosa. E quero agradecer, quero lembrar, né, que essas informações a respeito tanto do Jefferson quanto da Eliana, elas estão disponíveis no site Literafro, né, que eu tenho muito orgulho de participar e que esses perfis foram escritos pelos meus colegas, então já é uma dica que eu deixo para os professores e professoras que estão assistindo, né, ao fazer trabalho sobre literatura afro-brasileira, consultem o portal Literafro. É isso com você, Eliana. Muito obrigada. Olá a todos, todas e todes. Todo mundo me escuta? Acho que sim, né? Bom, não fique nervosa, Luana. Estamos aqui em família, né? Estamos entre escritores, escritoras, editoras. É um ambiente que a gente gosta de estar, que a gente precisa estar e que a gente lutou para estar, né? Um espaço aberto por muitas pessoas que vieram antes de nós. Eu acho que começar por aí é muito interessante, né? Para falar dessa escrita de si, a escrita negra, ao contrário de algumas sociedades, de algumas filosofias pelo mundo. Eu acho que a nossa, né, o que nos formou, está muito alicerçado nesse conceito de ancestralidade, de comunidade, de coletividade. Então, não existe nada que a gente produza que não seja fruto de uma corrente humana muito grande, que não começou conosco e não terminará em nós. Ela prossegue, ainda bem, né? Graças a Deus. Esperamos apenas deixar um pedacinho da gente, um pouco da nossa marca e do nosso tempo naquilo que a gente faz. Eu, na verdade, comecei pelo Água de Barrela, que é uma saga, é uma história que romanceada da minha própria história familiar paterna. Desde a África, no século XIX, quando eles vieram para cá, escravizados, até quando eu terminei o livro, que foi em 2015. E aí esse livro ele ganhou um concurso da Fundação Cultural Palmares e do extinto Ministério da Cultura. E eu sempre brinco, né, que esse foi um dos últimos bailes da Ilha Fiscal, porque ele começou num governo, terminou em outro, e foi publicado, né, num outro contexto. Mas o importante foi que o livro saiu e foi distribuído para muitas pessoas, e a partir daí a editora Malê, então, pegou para si a tarefa de republicar fora desse contexto do concurso público. Comercialmente foi publicado pela Malê. E engraçado que foi depois do Crime do Cais Valongo, né? Talvez por isso que você tenha colocado o Cais Valongo na frente, porque eu fiz o concurso, publiquei o Crime do Cais Valongo e só depois, quando acabou o contrato com a Palmares, é que eles editaram comercialmente o Água de Barrela. Então, o meu começo foi por aí, e foi um começo bem solitário. Eu ontem fiz uma live dessas, né? Uma apresentação dessas com a Cidinha da Silva. Aliás, nós fizemos 2 dias seguidos duas apresentações juntas, uma querida, né? Uma Cidinha, uma veteraníssima das escritas e muito talentosa, uma referência, claro. E eu estava dizendo, né, de todos os livros, as coisas que me ajudaram a ser a escritora que eu sou hoje. E eu vi, então, o quão solitário foi o meu espaço, porque eu
obviamente, a gente começa sempre pela literatura que a escola recomenda, a maioria de nós. E, na minha época, uma criança dos anos 80, a gente era o quê, né? A gente tinha lá aquela coisa muito canônica e eu acho que muito à frente da nossa idade. Então, você lê com, sei lá, com 12 anos, determinados autores, a gente não tem ainda maturidade e não tem repertório de vida, não tem nada, né, para ler Machado de Assis e coisas muito pesadas para a nossa idade. E isso afasta muito a gente da leitura. Muita gente diz que não gosta de ler, porque, na verdade, foi apresentada erradamente a leitura, né? Enquanto que, se a gente começa, às vezes, por quadrinhos, as coisas fluem de uma forma muito melhor, né? Mas o fato é que começamos por aí e eu não via, né, nada do que eu lia, não via nada parecido com o que eu vivia. E nessa fase da vida, a questão da representatividade é algo muito importante. Depois, quando você adquire maturidade, vai ficando mais velho, você pode ler literatura japonesa, russa, finlandesa, só a imaginação voa, você vai e volta. Mas nessa fase é muito importante que a gente minimamente se enxergue em alguma obra, que a gente veja mais ou menos a nossa realidade, que a gente tenha algum parâmetro. E eu, na minha infância e adolescência, não tinha. E aí fui crescendo com aquela pulga atrás da orelha, mas sem isso muito inconsciente, né? É uma coisa que fica inconsciente. Alguma coisa incomoda, mas a gente não sabe o que é. E aí eu fui lendo essas coisas todas e mais tarde foi que eu entendi que eu falei, bom, essas pessoas que eu admiro tanto, que eu gosto tanto de ler, na verdade, elas são muito violentas comigo, né? Elas não gostam de mim muito. A gente lê clássicos que depois, quando a gente revisita, assim, uau, esse cara me odeia, né? Ele não gosta das pessoas como eu. E aí isso me jogou nas costas uma certa responsabilidade, porque eu tinha dentro da minha casa uma história que eu achava muito poderosa. E sempre quis escrever isso, porque eu não via em lugar nenhum. Tive acesso a alguma coisa de literatura norte-americana, né? Famoso Raízes, né? Negras Raízes, Toni Morrison, Alice Walker, mas eu queria ver alguma coisa aqui, né? Algo em solo nacional. Porque, por mais que tenhamos vindo da mesma diáspora, a gente tem as nossas muitas diferenças. Então, eu sou jornalista por formação e trabalhei, sei lá, 20 e tantos anos com isso, né? Eu era chefe de imprensa de esporte. E é muito interessante essa experiência do jornalismo e do jornalismo no esporte. Por quê? O jornalismo, primeiro, porque ele me ajudou na escrita de literatura, porque é a arte de cortar, né? A gente tem que ficar cortando, sendo o máximo enxuto e vendo dali a essência daquela informação. Trabalhar a informação com alguma responsabilidade, para quem leva a profissão a sério, é a arte da gente cortar e principalmente traduzir para um determinado público aquele tema, aquele assunto que a gente está abordando. E o jornalismo de esporte, ele me ajudou pelo seguinte, ele trabalha com o corpo, com a corporeidade, com a forma como esse corpo se insere na sociedade, com a forma como esse corpo é visto, com a questão dos limites, da superação de limites, enfim, com a inteligência corporal. E isso tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a gente. Eu acho que tem uma música da Lued Luna que eu gosto muito, né? Que é aquela Um Corpo no Mundo, e que ela fala desse corpo que chegou aqui com tão pouco, com quase nada, né? Com, sei lá, talvez um paninho ali, né? Como diziam os portugueses da época, para cobrir as vergonhas, um paninho e algum objeto ou outro, mas era o corpo. A única coisa que a gente possuía era o nosso corpo. E isso eu acho que é muito forte, né? É muito forte. E a gente vê na sociedade brasileira vários ataques ao corpo, que é o único pertencimento, que é a morada primeira, a primeira casa da gente, que é algo muito caro para nós, né?
Então, esse ataque ao corpo é, na verdade, uma subtração concreta e simbólica. Então, com tudo isso aqui no coração, né? Muito mais no coração do que na mente, porque muitas coisas a gente não tem no nível consciente, parti para escrever o Água de Barrela, e daí veio o Crime do Casualongo, e daí veio Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja, e daí veio Copa Frondosa da Árvore. São todos livros que têm alguma coisa entre si, obviamente eles tratam de temas muito similares. Os 3 romances, principalmente, tem a escravização, né? Tem o período escravocrata como cenário, como época, mas eles são muito, ao mesmo tempo que eles têm muitas coisas em comum, eles são muito diferentes nos narradores, nos enfoques, no encadeamento das ideias, e isso é um desafio. Isso é sempre um grande desafio da gente falar sobre um tema recorrente, mas que traga alguma coisa nova, principalmente para a gente, né? Não cair no lugar comum, não cair nos estereótipos, não cair, trazer a complexidade toda que esses personagens e essas histórias trazem. Além dos romances, eu sei lá, acho que esse ano, a pandemia, eu acho que eu produzi bastante. Andei contando aí 14 antologias, né? De contos, e uma poesia e o resto tudo conto. E estar nesses. E é muito curioso, porque os romances são romances históricos, mas eu acho que só escrevi um conto assim, histórico. Todos os contos, eles são contemporâneos, ou então até contos futuristas, porque o tempo me interessa, né? Trabalhar com essa noção de tempo me interessa, em subverter um pouco essa questão de tempo me interessa. Algumas questões que estão lá atrás, precisamos voltar, precisamos fazer como o pássaro sankofa, né? Olhar para trás, buscar o que está lá atrás. Não ter feito isso ao longo de muitos anos e durante muito tempo, nos colocou hoje aonde estamos, né? Nessa sociedade partida, nessa sociedade que não consegue se encontrar, nessa sociedade conflituada, uma sociedade absolutamente temerosa dos extremos, como se você ser radicalmente contra determinadas injustiças fosse algo muito condenável, como se você ser radicalmente contra estar eternamente num lugar subjugado fosse algo condenável. Então, é uma sociedade que tem uma tendência a ficar patinando no mesmo lugar, porque não quer abrir mão desse falso equilíbrio, né? Dessa falsa simetria que ela mesma forjou para ela. E a literatura tem um papel importante nisso, eu acho, né? Vai me dando noção de tempo aí, por favor, né? A literatura tem um papel muito, muito importante nisso, porque a literatura traz todo esse conteúdo de uma forma fluida e de uma forma que funciona, como eu falei lá, da questão do jornalismo, né? Que traduz alguns sentimentos, traduz algumas questões que você tem muito nebulosas. As pessoas cansam de me mandar a mensagem: nossa, eu queria traduzir em palavras isso, e você traduziu, né? Isso me acontece como leitora também, quando eu leio um monte de autores. Uau, o cara conseguiu traduzir em palavras aquilo que eu achava que eu sabia que estava ali em algum lugar e eu não conseguia pegar, né? Não conseguia. Então, eu acho que a literatura, ela realmente tem esse poder, e eu recentemente até falei sobre isso, falei sobre que ela funciona muito como algo que a gente quer desesperadamente, agora que é uma vacina. A literatura não vai te saciar a fome de um prato de comida. Agora, você está com fome agora, então você ela não vai fazer isso, mas ela vai te vacinar contra muitas coisas lá na frente. Então é um instrumento muito poderoso, porque ela vai meio que decantando dentro de você, né? A gente lê um livro hoje e ele fica decantando, ele fica ali, né? Repousando lá no fundo, e aí você vai degustando aquilo e transformando a sua vida.
Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante que a gente precisa cada vez mais se apossar dela, estar nela, estar nesse ambiente, escrever sem parar, sem parar, sem parar. Que muitas pessoas venham somar com a gente nessas fileiras. Não vou me alongar muito para dar espaço para o Jefferson e também para a gente poder trocar com o pessoal que está aqui e vai fazer perguntas, né? Vocês vão fazer perguntas. Muito bem. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, conhecendo a Eliana, a Luana, e uma boa tarde aí aos educadores também que estão nos assistindo. Acho muito boa essa comparação que a Eliana fez, né, sobre a literatura não vai te dar um prato de comida, assim, ela não vai saciar essa fome física, né? E às vezes se coloca um peso na literatura também muito grande, assim, né, de que a literatura fosse capaz de acabar com o racismo, acabar com os preconceitos, né? E na verdade a literatura ela pode ter esse papel, mas ela age num outro tempo e numa outra forma, né, de afetar as pessoas, né? Ela fica de fato reverberando, né? Como a Eliana disse, ela vai aos poucos, né, sensibilizando as pessoas para algumas temáticas, para algumas discussões, né? Então, eu acho que a gente pode olhar para a literatura nesse sentido, assim, né? Então, eu acredito que toda literatura ela é uma contestação da sociedade, né? Aquela literatura que é bem construída, bem pensada, uma literatura política, ética, ela acaba sendo um texto de contestação, de recusa à vida, né? De um determinado modo de vida. Bom, eu vou começar dizendo que eu não nasci para ser escritor, né? Em função do modo como eu vim ao mundo, assim, e de todo o contexto que se instalava naquele momento, né? Eu nasci no Rio de Janeiro em 1977, ainda em plena ditadura militar no Brasil. Nasci no bairro de Madureira e logo depois eu fui morar em Bangu, né? Que é um lugar mais afastado da capital, subúrbio do Rio. E depois, quando eu completei 1 ano, eu fui morar na Lapa, exatamente embaixo dos Arcos da Lapa, onde tem ainda um sobradinho ali no Rio de Janeiro. E ali foi onde eu fiquei de 1 ano até os meus 5 anos de idade, né? Nesse período, eu tive contato com um livro, né? E esse livro se chamava Decifrando o Futuro. Foi um livro que a minha mãe comprou aos 2 anos de idade, quando eu tinha 2 anos de idade, de um caixeiro viajante, né, dessas pessoas que vendiam livros na porta das pessoas. E minha mãe, não sei por que, comprou aquele livro, né, e fez uma dedicatória para mim naquele livro chamado Decifrando o Futuro. E ali ela dizia que, para o Jefferson, meu filho, que ele consiga decifrar o próprio futuro. De certo modo, a minha mãe estava me colocando ali um destino ali, né, que era esse de conviver com os livros, né. E hoje a minha mãe, ela é uma espécie de vidente, né? Ela é uma cartomante e foi assim que ela nos sustentou, sendo cartomante. Ela é mãe de santo também, da religião Umbanda. E ela desde sempre teve essa sensibilidade assim, né, de prever as coisas e ver as coisas acontecerem antes, né? E eu acho que a literatura também tem esse caráter de pressentir as coisas, né? Ou seja, a literatura ela não diz a verdade, mas ela pressente a verdade, né? É como se ela se antecipasse as coisas, porque talvez o escritor, como ele tem que ser um observador da sociedade, ele acaba antecipando algumas coisas, mesmo quando ele escreve literaturas de tempo histórico, ou com cunho histórico, que é o caso da Eliana, mas que também acabam se antecipando a algumas temáticas, justamente por essa observação que a gente se impõe para conseguir escrever. Então eu faço muito essa relação, eu já falei isso para minha mãe, né, de se ela é uma adivinha, né, se ela é uma vidente, ela também se aproxima muito da literatura porque a gente acaba também, de certo modo, se antecipando à realidade.
E eu posso dizer também que se eu não nasci para ser escritor em função de todas as dificuldades, de obstáculos, né, que eu passei na minha infância e na minha adolescência, eu posso dizer também que se a literatura não me salvou, né, e acho que ela não pode fazer isso, mas eu acho que a imaginação me salvou. Eu sempre fui um menino muito imaginativo, assim, né, e isso às vezes é complicado de lidar, porque eu sou uma pessoa muito angustiada pelo futuro, né? E o que a pandemia nos ensinou é que a gente não pode ficar agora fazendo planos muito longos, assim, a coisa é aqui e agora, assim, né? A gente está pensando muito no presente. Mas eu sempre fui um rapaz muito imaginativo, e eu acho que essa imaginação, né, fez com que eu acabasse depois desenvolvendo a escrita. Mais adiante, quando eu fiz 7 anos, a minha mãe comprou um outro livro, também de um caixeiro viajante, e era um livro grande, de capa verde, parecia uma enciclopédia. Jefferson mutou seu microfone. Agora sim, desculpe. Então eu ganhei esse livro, esse novo livro, né, da minha mãe, aos 7 anos de idade. Era um livro sobre frutas, né? Mas eu só fui descobrir que era um livro que falava sobre as frutas, eu acho, quase na minha adolescência, né? Porque aquele livro que estava ali, ele não servia para leitura, ele servia para várias coisas, né? Ele servia para ficar embaixo da mesa, para a mesa não ficar balançando, ele servia para a gente colocar o vaso de planta em cima, ele servia, sei lá, para ficar embaixo da janela, né? Para ela não ficar batendo, para segurar a porta. Ou seja, ele não tinha o valor de leitura, né? E depois, muitos anos depois, é que eu fui, não, vou ver o que esse livro aqui está tratando, né? E aí foi que eu comecei a ler ali, enfim, sobre as frutas e o valor alimentício delas e tal. Passados alguns anos, né, eu entro no curso de letras, me formo como professor, me torno escritor, e aí olhando para esse contato que eu tive com os livros, né, anteriormente, eu penso que, de certo modo, esses livros tiveram uma função muito básica que eu não tinha, né? Ou seja, os livros, se eles não me deram a leitura, mas eles, de certa forma, me auxiliaram em coisas mais concretas, mais básicas, como, por exemplo, equilibrar uma mesa, né? O que eu quero dizer com isso é que quando eu publiquei O Avesso da Pele, né, esse último livro agora em agosto, e as pessoas têm falado muito sobre isso, né, sobre o que é esse avesso, né, esse lugar interior que nós carregamos, todos nós carregamos esse lugar único, singular, né, onde estão os nossos afetos, as nossas contradições. Mas o que eu quero dizer é que essa subjetividade, ela não brota do nada, né? Esse avesso não é, ele não se dá de repente, ele é um processo de construção. E essa construção se dá na minha relação com o mundo, ou seja, com as estruturas, com as instituições, né? Ou seja, a gente não pode ficar cobrando das pessoas negras que preserve esse avesso se ela não tem condições básicas para que esse avesso seja preservado, né? Então, eu preciso ter acesso a uma boa moradia, eu preciso ter acesso a uma boa educação, eu preciso ter acesso aos livros, ao conhecimento, preciso ter acesso à saúde, né, à comida. E é a partir dessas instâncias, né, dessas estruturas, é que um sujeito ele pode se construir e aí sim conseguir preservar o seu avesso ou preservar essa sua subjetividade. Então, quando o Henrique, né, que é o meu personagem, que conversa com o filho e aí dá esse conselho para ele, né, diz: meu filho, você precisa conservar esse avesso, mesmo que a sua vida seja medida pela cor, né? Mas isso só se dá se as pessoas conseguem, né, ter acesso a essas condições básicas para preservar a sua subjetividade, né? Então, na minha vida, isso nunca foi me dito, né? As pessoas, o racismo e a violência, elas sempre foram naturalizadas na minha vida. Todas as abordagens policiais que eu sofri, né, aqui em Porto Alegre, e foram mais de 3 abordagens policiais violentas, demorou muito para que eu me desse conta que isso era devido à cor da minha pele, né? Isto é, as pessoas não me diziam isso, né? A gente não tinha
essas informações, né, que a gente tinha hoje, ou talvez até tivesse, mas eu não tinha como ter acesso a isso, né? Então, inscrever-se ou escrever-se negro significa também partilhar essas experiências, que são experiências de violência, mas também são experiências de resistência, né? De resistência a esse mundo terrível. E eu acho que uma das formas que a gente tem de lutar contra isso, e talvez o ato mais revolucionário que a gente tenha, é justamente continuar imaginando. Continuar imaginando e tentar manter a gentileza com as pessoas, né? Porque o mundo, ele tenta nos brutalizar, ele tenta nos deixar violentos, né? E o que a gente tenta é justamente lutar contra isso, né? Ou seja, não deixarem reduzir a nossa existência à cor da pele e fazer com que a gente perca a nossa imaginação, né? Nós precisamos imaginar, né? Porque a realidade, quando ela é dura demais, ela precisa ser sonhada, e é isso que eu digo para os meus alunos, né? Hoje em dia eu já não trabalho em escolas públicas, eu trabalhei durante 7 anos em escolas públicas aqui em Porto Alegre, e hoje atualmente eu trabalho em uma escola particular, né? Isso já faz 6 anos que eu trabalho numa escola particular. Tenho alunos bolsistas também nessa escola, mas é o que eu sempre disse para os meus alunos, a realidade ela precisa ser sonhada, porque é assim que a gente continua seguindo, né? Bom, eu iniciei escrevendo, então, um livro chamado O Beijo na Parede, em 2013. Esse é um livro que entrou no programa do PNLD, né, e foi distribuído nas escolas de todo o país, em 2013, 2014. E é um livro que conta, né, a história de um menino negro de 11 anos de idade e que perde os pais precocemente, e ali ele vai tomando consciência muito precocemente sobre as questões raciais, né? Então, o que os meus livros têm em comum, tanto no Beijo na Parede, quanto no Estela Sem Deus e no Avesso da Pele, é essa tomada de consciência dos personagens negros, né? Ou seja, o quanto eles vão, ao longo dessa jornada, tomando conta do quanto é ser grave ser negro no Brasil. Essa gravidade da cor da pele vai fazer com que eles tentem, de certo modo, tomar as rédeas da própria vida, mesmo que precocemente, né? Então, há aí uma tentativa de propor, né, uma outra existência que não seja apenas baseada pela violência, né? No meu segundo livro, O Estela Sem Deus, eu tenho uma personagem negra, é uma menina de 13 anos, é narrada em primeira pessoa, e o sonho dela é ser uma filósofa. E ela tem esse ímpeto, assim, de se tornar uma filósofa depois de ter lido num livro didático uma definição de filósofo, né? Que era um sujeito que pensava sobre a vida. E ela queria fazer isso da trajetória dela, né? Ou seja, pensar sobre a vida. E aí ela vai enfrentar uma série de problemas, né? Mas a questão principal é como esse sujeito, ou esse corpo negro, ele consegue se desvencilhar justamente de todas essas amarras que impedem, né, essa personagem de se tornar o que ela é, né? E ela começa então por Deus, né? Ou seja, desconstruir essa ideia desse Deus católico, punitivo, opressor, até reconhecer um Deus nas mulheres que fazem parte da vida dela, né? Ou seja, ela vai reconhecer um Deus na mãe, nas avós, ou seja, ela vai reconhecer uma sabedoria, ela vai reconhecer uma ancestralidade nessas mulheres que fazem parte da família dela, e vai compreender que aquilo também é filosofia, né? Ou seja, aquilo que as mulheres da família dela diziam sobre os orixás, sobre a ancestralidade, né, sobre as contradições dos próprios orixás, aquilo também é filosofia. E a partir desse diálogo e dessa elaboração que ela vai fazer, ela então vai tentar tomar as rédeas da própria vida e conseguir dizer não, né? A grande trajetória da Estela se resume a isso: ela conseguir dizer não ao mundo, né? Porque até então ela é obrigada a dizer sim, né? Então a conquista do não para as pessoas negras, ou seja, se recusar a fazer determinadas coisas, esse momento bastante importante que eu acabo colocando na trajetória da Estela.
E chegando no último livro, né, que é o Avesso da Pele, eu tenho então esse personagem, que é o Henrique. Ele é um professor de escola pública, negro, no sul do país. Ele tem 52 anos, e após uma abordagem policial ele acaba sendo assassinado. E quem vai contar a história dele é o filho, o Pedro, um menino negro, estudante de arquitetura, de classe média, que vai então recontar desde a infância, né, a história desse pai até aquele momento trágico da morte dele. E nessa rememoração ele vai então contar também o modo como o Henrique vai se dando conta, né, da condição dele como homem negro no sul do país. Além disso, ele também vai acabar entrando nas questões raciais, né, e algumas coisas mais peculiares assim aqui da região sul. E, por último, vai também entrar na questão da educação no Brasil, né? Como ele é um professor de literatura, professor de escola pública, ele vai ali relatar diversos momentos assim bastante difíceis que esse professor vai enfrentar. E ouvindo a Eliana ali no começo, né, quando ela falou sobre a leitura na escola, do quantas vezes a gente pode acabar frustrando, né, um leitor iniciante, né, com uma leitura que não é adequada, né, para aquele momento, né? Porque o leitor às vezes ele precisa de uma certa maturidade para ler alguns livros, né? E se ele não tem essa maturidade, é preciso que haja uma boa mediação, né? Tem que ter uma excelente mediação assim para que esse leitor iniciante consiga pelo menos compreender alguma coisa daquela leitura. Eu já fiz essa experiência de levar, por exemplo, Machado de Assis para um nono ano, né? Ou seja, que seria o primeiro ano do ensino médio, né? Mas ali eles têm entre, sei lá, 13 anos, 14 anos, né? E eu levei um conto, né? O Caso da Vara, para a gente discutir, mas teve toda uma preparação antes, né? Então a gente precisa preparar o leitor também, né? Para conseguir fazer com que ele goste da leitura, né? E eu acredito que tanto a leitura como outras coisas na vida, a gente precisa de preparo, né? Então, por exemplo, para eu conhecer a Eliana, não vai ser nessa conversa aqui que a gente vai se conhecer, né? Para eu conhecer a Luana, não vai ser só aqui que a gente vai conseguir se conhecer. A gente precisa se visitar, a gente precisa voltar a conversar, a se ver. Mesma coisa, alunos que não ficam, por exemplo, em silêncio quando vão ao teatro, né? Eu já fui com turmas, né, ao teatro, assim, e aí ficam falando aquele barulho, não sei o que e tal, daí reclamam porque a turma não fica quieta, mas eles foram educados para chegar àquele momento e saber que aquele momento é o momento de fazer silêncio, né? Mesma coisa, vai ao museu e os alunos não prestam atenção em nada e já querem ir embora, né? Mas é preciso também fazer com que haja essa frequência, né? E o livro é a mesma coisa, a leitura é a mesma coisa. A gente precisa fazer com que os alunos frequentem os livros, né? Frequentem a leitura, frequentem uma biblioteca, tenham contato com os livros, assim como eu tive na minha primeira infância, esse contato que não era exatamente com a leitura, mas com o objeto livro, né? É preciso que a gente tenha um ambiente propício para que a gente forme bons leitores. Não se trata apenas de dar acesso. Dar acesso é a coisa mais básica que a gente tem. O mínimo que a gente pode fazer é dar acesso aos livros, né? Agora, o trabalho que pode ser feito com isso, nossa, é muito... Dá para fazer muita coisa, né? E para finalizar aqui, para a gente conversar um pouco, eu quero dizer que a formação de leitores, né, é uma coisa que eu gosto muito assim de conversar, porque eu fui um leitor bastante tardio, né? Eu comecei a ler só depois dos 20 e poucos anos, né, literatura, mas eu acabei sendo um professor, né, que eu queria ter tido, né? Eu não sei se é o melhor professor, né, mas eu acabei me tornando um professor que eu queria ter tido, que é um professor que tenta levar o melhor de si para os alunos, né? Assim como a literatura quer o melhor de mim, e eu tento dar o melhor de mim para a literatura, para os alunos também, eu tento dar o melhor de mim para os alunos, e com isso eu tento levar o maior número de livros diversos que eu possa ter à minha disposição, né? Então, eu vou levar Carolina Maria de Jesus, vou levar Conceição Evaristo,
Lima Barreto, mas eu também vou levar o Dostoiévski, eu também vou levar, enfim, Edgar Allan Poe e outros autores do cânone, né, do cânone ocidental, porque eu acho que a gente pode tirar o máximo de todas as literaturas, mesmo que às vezes elas não gostem da gente, Eliana. E Eliana sabe muito bem que eu estou falando, né? É isso. Agradeço, Eliana, agradeço, Jefferson, pelas excelentes contribuições, pelos apontamentos, as provocações. Agora nós vamos para o debate. Chegaram 2 perguntas aqui, mas eu gostaria muito, né, para começar, levantar uma questão para vocês dois. Então, nós estamos num contexto de celebração da literatura afro-brasileira, né? Eu fico muito feliz ao abrir os principais jornais e ver você, Jefferson, nas páginas dos jornais, Eliana da mesma forma, mas quando se pensa, né, na escola, na educação, que é o propósito desse evento, quando eu tenho acesso a uma pesquisa realizada pela Aline Alves Arruda, né, que tem investigado a presença da literatura afro-brasileira nos livros didáticos, esses livros, essas vozes ainda não estão nos livros ou raramente estão. Então, como que vocês percebem essa questão, né? Tem se falado muito, mas ainda há entraves para que essa literatura chegue nas escolas e forme esse público leitor. E aí, emendando na pergunta feita aqui pelo William, né? Ele pergunta como realizar isso na comunidade escolar, como levar essa literatura para a comunidade escolar. Então, eu gostaria, se possível, que vocês comentassem sobre essa questão, né? Nós temos esse momento de celebração da literatura afro-brasileira, mas ainda é uma literatura com grande dificuldade de chegar nos espaços escolares. Oi. Bom, eu tenho assim uma devolutiva, né, de muitas turmas que usam principalmente o Crime do Cais Valongo. As turmas gostam muito os adolescentes gostam muito desse livro e os professores me procuram. Tem uma questão que é muito, sim, o profissional, né, o professor. Aquele professor leva tal livro para a turma. Não existe o que eu acho uma boa vontade institucional de levar essa literatura. Então, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho ainda muito cotejado, né? Não são todos os professores que são como o Jefferson, que dão o melhor de si, né? O professor que eu gostaria de ter, e quando eu tenho a chance de dar aula, tive algumas experiências, é o que eu tento fazer, é aquele professor que não te olha de cima para baixo, né? É aquele professor que troca com você. E eu felizmente, tenho visto muitos professores, tanto da rede pública quanto da rede privada, com essa preocupação. Eu, sei lá, passei o ano de 2019 indo a muitas escolas pelo projeto do SESC, e muitas escolas me convidaram. Semana passada eu fiz um evento incrível no Marista. Eles estão dando literatura africana, uma turma do Marista, 2 turmas do Marista, aqui no Rio, uma escola de elite, uma escola majoritariamente branca. E as perguntas incríveis que os alunos fizeram, né, me fizeram, leram um livro. Ou seja, tem um passo aí sendo dado. E algo subterrâneo, é algo que a gente ainda não consegue mensurar, porque, primeiro, que é um movimento recente, né? E como tudo que é recente, a gente ainda não consegue medir com a exatidão precisa, mas existe alguma coisa acontecendo, sim. Eu acho que, futuramente, a gente vai ter um reflexo estatístico. Ainda não, mas ainda falta muito, é claro que falta, né? A gente tem a tendência, principalmente depois do advento das redes sociais, de viver nas bolhas. Então, a gente tem
estamos nas nossas bolhas de escritores negros, de pessoas, né, de editoras, de círculos intelectualmente elitizados. Pode não ser, às vezes, economicamente elitizado, mas intelectualmente elitizado. E isso nos dá uma falsa noção, às vezes, da repercussão que essas coisas todas têm. Mas eu vejo que outras pessoas estão furando a minha bolha, né? Elas estão vindo até mim. Então, isso é sinal que alguma coisa está acontecendo. Assim, olha, que coisa interessante, como é que essa pessoa me achou? Né? Como é que por que ela se interessou? E o que em mim? Porque eu acho, Luana, e uma coisa importante que o Jefferson falou, é isso, né? Mesmo que os autores não gostem da gente, a gente precisa lê-los. Né? E mesmo que muita gente não goste da gente, as pessoas nos leem. Elas nos leem, até para poder nos contestar. E nessa de que vão ler para poder nos contestar, muita gente acaba, né? Como é que diz aquela musiquinha engraçada, né? Roubou meu coração, né? Fulano ladrão roubou meu coração. Então é isso. Às vezes, nossa, esse livro aqui. E aí a pessoa lê e ela se vê envolvida por aquilo e ela te procura e te pergunta e de repente você conquista uma pessoa, né? Alguém que não precisa necessariamente concordar com você em tudo, mas você estabelece uma ponte, um diálogo. Você estabelece um laço, que é o que eu acho que está faltando à sociedade brasileira. As pessoas estão nas suas ilhas, cada uma com suas certezas absolutas, ninguém pode abrir um milímetro de espaço para ceder, né? de repensar. Isso está nos levando para um buraco sem fundo. Então, eu vejo com um relativo otimismo esse movimento que estamos fazendo, porque algumas coisas têm acontecido. Veja bem, é um sistema antigo, né? São ranços muito pesados, coloniais, de séculos. A gente não pode ter a pretensão de que a gente vai quebrar isso em, sei lá, 10 anos, em uma década ainda. Não, é um trabalho, é um tempo. Né? E a gente precisa, principalmente, pensar nas coisas para além de nós. O imediatismo do nosso tempo, ele, ao mesmo tempo que eu concordo com o Jefferson, de que é o aqui e agora, né? A pandemia está aí dizendo que, olha, minha filha, faz o que você tem que fazer, porque sabe lá o que vai acontecer amanhã. A gente tem que começar a pensar que algumas coisas que a gente está plantando hoje, a gente não vai ver frutificar, né? Ou vai ver o brotinho da árvore. A árvore grandona, a gente não vai ver. Né? Isso é bonito, isso é importante, que a gente comece a pensar que a gente está semeando para um futuro. Eu acho que toda a ousadia nossa é pensar o futuro. Eu sempre gosto de pensar que aquele discurso do Martin Luther King, do I Have a Dream, é o discurso mais afrofuturista que tem aquele ali. Se você pensar um homem preto naquela circunstância, no centro do poder norte-americano, pegar um microfone no meio de uma multidão, que ele sabia que tinha um monte de gente que queria literalmente matá-lo, e diz, eu tenho um sonho, ou seja, eu penso um futuro, eu tenho direito a um futuro, eu tenho direito à felicidade, eu tenho direito a isso, aquilo, aquilo outro. Isso é muito ousado, né? Muito corajoso. E ele não viu muita coisa, né? E olha nós aqui, com todas essas editoras escrevendo, olha nós aqui, né? Furando essas bolhas. Então, algo acontecerá. Aguarde. Obrigada, Eliana. Eu acho até que a gente pode complementar o discurso do Martin Luther King dizendo que nós fizemos um sonho. Né? E no sentido de que estamos fazendo, né? Mas esse sonho é muito grande e ainda falta muita coisa aí para acontecer e para incluir mais pessoas, né? Há todo um receio assim também que fica ali latente, né? De que daqui a pouco então agora é só literatura negra e ninguém mais vai ler literatura feita por pessoas brancas, os autores brancos serão esquecidos, né?
Mas eu só quero dizer que essa ideia de exclusão, ela é uma ideia extremamente colonialista, é uma ideia que pensa justamente que tem uma raiz na aniquilação do outro, né? E quando a gente pensa, por exemplo, nas culturas de matriz africana, a gente pode pensar que essa ideia de inclusão, ela não se configura porque se tem a ideia de que é mais fácil incluir as coisas do que excluí-las, né? Ou seja, uma união de forças, né? Você pode ampliar e ter muito mais contundência, né, quando a gente tem mais diversidade, né? Então, eu acho que a ideia de autores negros estarem em evidência não significa a exclusão de outro tipo de literatura, mas justamente uma ampliação e a ampliação de uma história da literatura pela ficção que até então não tinha sido contada, ou não estava sendo contada, ou não estava sendo ouvida, né, estava sendo silenciada. Então, essa é a possibilidade que a gente tem. Mas me preocupa um pouco que a gente fique também só na questão celebratória, né? Duas coisas me preocupam, que é a questão da reivindicação e da questão da celebração, né? Porque eu já perdi as contas de quantos eventos eu já fiz falando sobre reivindicação de autores negros na literatura. Leiam, né, autores negros, procurem personagens negros. Quantas vezes eu já fiz falas sobre sobre o racismo no ambiente literário, enfim, né? Eu acho que é importante falar sobre isso, né? A gente precisa também avançar nesse sentido, né? Ou seja, o que significa avançar, né? Significa ler esses autores negros. E quando eu digo ler, é ler em todas as instâncias, né? Na escola, na família, na academia, né? Nas universidades, nos grupos de pesquisa, para que a gente possa ter aí um momento em que isso seja naturalizado, ou seja, a presença de autores negros ela precisa ser naturalizada em vários ambientes, né? Mas, por outro lado, há essa pressa, esse imediatismo que a Eliana falou, né, de tentar resolver logo, né, e é uma pressa que eu também tenho, né, todos nós temos, mas são séculos e séculos de exclusão, de preconceito, de violência, e a gente não resolve isso em poucos anos, né? Há uma pressa muito grande da branquitude em tentar resolver o racismo de maneira simples. Ora, o racismo não é simples. Ele é muito sofisticado, ele tem várias camadas, ele é muito complexo, e a gente só resolve isso também com posicionamentos complexos e sofisticados, né? A gente não consegue resolver isso de maneira de uma hora para outra. Há um discurso de que nós precisamos chegar a uma consciência humana, precisamos chegar ao universal. Bom, essa é a nossa utopia, né? Mas a gente não chega no universal sem antes tratar do particular, porque é no particular que existem as violências e as brutalidades e os preconceitos. E se a gente não fala desse particular, elas vão continuar acontecendo. Então, é importante que a gente tenha isso como objetivo, né, de chegar nesse momento em que, ufa, finalmente agora a gente pode olhar para as pessoas sem que a pele chegue primeiro. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa discutir, né? A gente precisa agir também, né? A gente está num momento de bastante discussão, acho importante. E como é que a gente age? Bom, cada um encontra a sua forma de agir, né? O meu modo de agir é tendo essa postura política, é escrevendo, é falando, é usando as palavras, né? Mas eu também pego, sei lá, a minha bandeira e vou lá para frente do Carrefour xingar o pessoal porque, né, a gente não precisa dissociar essa militância, né? Ou seja, eu posso ser um intelectual, mas eu também posso ir para a rua, né? A gente não precisa fazer essas diferenciações. E na escola, como é que isso acontece? Por que não tem ainda, né, esses autores negros nos livros didáticos, né? Bom, tem várias coisas envolvidas aí, né? Uma é a questão de tempo, leva um tempo de fato, né? Mas uma outra questão também são quem valida os autores que entram no livro didático. Quem são essas pessoas? Quem são esses pesquisadores? Quem são os autores? Né? Um livro didático é feito de vários autores, né? Nunca é um autor só, né? Ele tem uma equipe para fazer. Então, e depois disso, né, a gente tem uma comissão no governo, no Ministério da Educação, né?
e nas suas instâncias regionais também tem pessoas que validam esse. Quem são essas pessoas, né? Ou seja, essas pessoas têm um repertório diversificado de leituras. Então, a coisa é muito mais ramificada do que simplesmente a gente olhar ali, e quem pesquisa livro didático sabe muito bem disso, né? Não é só o resultado do livro didático, mas é todo o processo que se dá até que aquele livro de um autor negro chegue naquele lugar. E aí tem questão de direitos autorais, né? Enfim, tem uma série de coisas também nesse sentido envolvidas para que ele chegue no livro didático. Mas o livro didático, embora ele seja importante, né, o que me preocupa mais ainda é a falta de autores negros nas bibliotecas, ou, pior ainda, a gente ter esses autores e eles não serem trabalhados em sala de aula, né? Eu já fui em muitas escolas, né? Sei que existe uma bibliotecas muito boas, assim, com livros novos, com autores negros, com autores africanos, estão lá, né? Mas eu já tive numa escola há muitos anos em que tinha caixas e caixas de livros novos, né? E a diretora argumentava que ela não tirava os livros novos ali porque os alunos poderiam estragar os livros, né? Então para que o livro está ali na caixa e está estragando do mesmo jeito, né? Então, pelo menos que o aluno leve para casa e estrague em casa. Então, né? Sabe, é uma relação, assim, muito, às vezes, muito mesquinha, assim, com o livro, né? Então, eu acredito que... E por último, assim, para terminar, acho que a formação dos professores é essencial, é importantíssima, né? Ou seja, como é que esse professor está sendo formado? Eu estou falando de brancos e negros, né? Porque eu já cansei de receber convite no Dia da Consciência Negra para que eu, o único professor negro, trabalhe essa questão. Porque já que você é negro, você sabe do que é a consciência negra, né? Ou seja, o meu estudo, a minha pesquisa não vale nada, né? Só o fato de ser negro, isso já me habilitaria a falar sobre isso, né? Então, eu acho que a formação dos professores, como é que eles estão sendo formados na graduação, depois a especialização dele e uma especialização contínua, né? E o interesse contínuo, interesse dos professores em achar que isso não é um problema que os negros têm que resolver, é um problema que a sociedade tem que resolver, e isso começa olhando para mim mesmo, né? Olhando para si, né? Ou seja, o que a minha presença branca tem a ver com a violência que os negros sofrem, né? Acho que é por aí. Perfeito, obrigada, Jefferson. Eliana, tem uma pergunta para você e eu estou louca para você responder também. A pergunta é a seguinte: poderia nos contar sobre o processo de pesquisa histórica para os romances? E pergunta também se você pensa em escrever um romance com temática contemporânea. Então, nossa, essa pergunta é longa, hein? Espera aí, quanto tempo falta? A pergunta é pesquisa histórica. Bom, cada romance teve um processo. Eu passei 5, 6 anos escrevendo e pesquisando para o Água de Barrela, e óbvio que com uma pesquisa gigante dessa, a gente vai colecionando coisas, tipo caçador de borboleta, né? A gente vai colecionando várias borboletinhas, várias coisinhas, e nem tudo a gente usa naquela história. Então, eu tenho na gaveta um monte de coisas que eu não usei, mas que você olha isso aqui, que coisa interessante, espera aí que um dia eu vou usar. E assim, eu usei realmente nas outras pesquisas. Eu uso tudo o que está ao meu alcance. Arquivo, música, blog, jornal, tudo que eu posso, acerca daquele tema, daquele lugar, daquela época, eu tento lançar mão para pesquisar. É material de pesquisa. Eu procuro estabelecer assim círculos, né, concêntricos. Eu tenho um foco e dali eu vou ampliando esse foco, a circunferência, até pegar a história toda, né? Então, por exemplo, no Água de Barrela eu comecei pela região do Recôncavo da Bahia. Aí eu fui, quem foi para a região? Quem foi para ali? Que livros existem que falem dessa região? Como é que esse lugar? Como é que era a escravização ali? Como era Engenho de Açúcar? Como era? E aí, em paralelo a isso, fui fazer as entrevistas, né, da história particular, com familiares, com uma série de pessoas. E, no final,
a gente vai casando essas coisas, né? Isso, a história contemporânea. A história contemporânea, sim, claro, né? Tem uma frase aí que o povo gosta de botar em rede social: não me sinto obrigada a nada. Não sou obrigada a nada, mas é isso, não sou obrigada a nada. Eu escrevo porque eu gosto, eu adoro o que eu faço, adoro escrever. Tenho trazido essas histórias porque eu acho que muito pouca gente tem se debruçado na história com esse olhar. E eu tive essa chance, então eu vou descobrindo novas coisas, né? Como eu falei, a gente vai pesquisando, vai descobrindo, porque a gente tem uma demanda reprimida, né? A gente tem muita história não contada. Então, estou nessa pegada aí, mas não me sinto obrigada a nada, sim, pretendo escrever romances contemporâneos, tem várias coisas na cabeça, futuristas, tem mil coisas, mil ideias. E vamos aí pelo futuro, né? Mas sim, ele virá, né? Tem uma frase que eu botei num personagem do Água de Barrela, que eu achei numa pesquisa. Foi um escravizado que teve uma rebelião e ele virou para o delegado. Aí o delegado perguntou alguma coisa sobre: mas por que vocês decidiram fazer isso agora? Ele falou: nada fora do tempo é o tempo, doutor. Então, nada fora do tempo é o tempo, né? A gente tem que aprender a lidar com essa entidade que é o tempo. O tempo é um orixá também, né? O tempo é um orixá. É uma divindade que a gente precisa reverenciar, respeitar e saber ler também, né? Os sinais dele. Chegará o tempo. Que ótimo. Estamos aguardando ansiosos, Eliana. Jefferson, uma outra questão para você. No meu entendimento, né, se discute muito a questão do racismo no Brasil, mas não se discute, ou se discute pouco, os impactos desse racismo na trajetória dos sujeitos negros. Eu falo nas questões de dentro, na psique, nas relações afetivas. E aí você traz essa questão no avesso da pele, né? E eu gostaria muito que você conversasse conosco agora como que foi o processo de criação dos personagens nesse último romance, a partir de que veio talvez, eu não sei se a palavra mais correta, necessidade ou desejo de trazer essa questão do racismo como algo impactante, né? Estruturante, talvez, das relações afetivas dos sujeitos negros. Muito bem, Luana. Bom, o avesso da pele é um dos temas, né? As relações afetivas e o quanto o racismo ele acaba afetando também, ou seja, o racismo também chega no amor, né? Ele também chega no afeto. E o livro ele abre justamente no primeiro capítulo, né? Que é A Pele, que é dos episódios é um relacionamento interracial, né? Do Henrique, ainda novo, com 20 e poucos anos, e se relaciona com uma mulher branca, também da mesma idade, e ele vai experimentar ali naquela relação, né, que ele não tinha experimentado antes, esse racismo pessoal, né? Ou seja, quando ele se envolve com uma pessoa branca, ele está se envolvendo também com o universo dessa pessoa, né? E aí ele vai para a família, e aí nessa família é que ele vai então entrar em contato com esse racismo recreativo, esse racismo feito de piadinhas, né, de estereótipos, e ele aos poucos ele vai entender primeiro que aquilo é uma espécie de intimidade, né, ou seja, chamar ele de negão e não pelo nome, né, ele vai entender que isso é uma forma de aproximação e tal, mas aos poucos, né, quando ele vai ter contato com um professor de literatura, né, e aí ele vai ter contato com os discursos do Martin Luther King, né, do Malcolm X, aí ele começa a entender que aquilo que acontece ali com a família da namorada não é normal, e aí começam os problemas ali entre eles, né. Bom, aí fecha esse momento, enfim, eles se separam, não conseguem levar adiante, e a sensação que fica aí, bom, então relacionamentos interraciais serão
sempre mediados pela questão do racismo, ou seja, o racismo também se estrutura nessas relações. E o que eu digo é que sim, né? Acho que num país que a gente vive, é praticamente impossível que duas pessoas, né, de cores diferentes consigam ficar numa bolha e que não tenham que lidar com isso em algum momento das suas vidas. Eu não estou dizendo que pessoas brancas e negras não podem se relacionar, mas elas terão que lidar com isso, né? E a questão é se elas vão ter estrutura para isso, né? E no caso do Henrique, eles não tinham estrutura para isso, né? Bom, e aí o Henrique, então, passa-se os anos e ele vai se envolver, então, com a mãe do Pedro, né, que é uma das protagonistas, uma mulher negra, e eles vão ter um relacionamento bastante complicado, bastante conturbado, difícil, né? Também sendo afetados por uma trajetória marcada pela violência, pelo racismo, e que isso vai acabar desembocando na própria relação que eles vão estabelecer entre eles, né? Mas mas por outro lado, o que eu quis colocar ali é que o fato de haver um amor negrocentrado ou afrocentrado não é nenhuma garantia de que não vai existir conflitos, né? Porque a gente está falando de relacionamentos humanos e não de relacionamentos raciais, né? É claro que eles vão ser afetados pelo racismo, mas antes de tudo existe ali algo que é anterior à cor da pele, que é anterior à raça, e é isso que eu quis tratar. E por isso talvez fique essa sensação de que as pessoas elas se relacionam, né, e se relacionam de maneira profunda, ainda que mediadas pela cor, né? E claro, eles vão ter outros problemas relacionados ao racismo, né? São outras as discussões, tanto que eles vão ter até discussões contrárias ao próprio movimento negro, né? Ela vai ter uma opinião sobre o movimento negro, né? O movimento negro que, por vezes, não diferencia o homem negro da mulher negra, né? Ou seja, parece que coloca as mesmas trajetórias, né? E tem trajetórias diferentes, né? Ou seja, os homens negros são os que mais morrem no país, mas em contrapartida as mulheres negras são a que sustentam a estrutura desse país e sempre sustentaram a estrutura desse país, né? São essas vozes de pessoas negras que eu quis colocar aí nesse livro, e dissociar a ideia de que todos os negros pensam iguais. Nós somos diferentes, e que bom que nós somos diferentes e que a gente tenha as nossas opiniões, e que talvez eu não concorde com alguma coisa com a Eliana, talvez não concorde com alguma coisa com a Luana, porque isso nos faz humanos e nos faz indivíduos singulares, únicos, né? Então, por isso a importância de dar uma complexidade na narrativa, e isso acaba desembocando no modo como eles se relacionam, né? Então, mas ainda assim eu acredito, no fim das contas, eu acredito no afeto, acredito no amor, acredito na gentileza. Eu acho que é por aí que a gente consegue vencer a violência e a brutalidade. Perfeito. Obrigada, Jefferson. Temos uns minutos ainda. Eliana, vou encerrar, então, as perguntas com você pensando lá no Água de Barrela, né? O Jefferson trouxe agora nessa última resposta que nós negros não somos iguais, não pensamos de maneira igual. E aí, quando você recupera, né, faz essa travessia de 300 anos pensando nas mulheres negras, né, lá na trajetória dessas mulheres negras no Água de Barrela, e essas mulheres negras protagonistas, essas mulheres negras donas de si, de suas histórias, parte também de um ponto de trazer a questão das mulheres negras, do povo negro, sob uma outra perspectiva, né? Que eu acho que não estamos muito acostumados a ler na literatura. Eu acho que até na literatura afro-brasileira também, essa questão de que é possível, enquanto sujeitos negros, construir outras histórias, ainda que em meio ao processo de escravidão, ainda que em meio ao processo da violência racista cotidiana? Pois então, eu acho que
eu escrevi, eu quis contar a história daquelas pessoas. E contar a história daquelas pessoas de uma forma plena, de uma forma inteira. Eu não queria fracionar essas pessoas pelo recorte unicamente da questão delas serem egressas da escravidão ou pela questão delas serem lavadeiras. Elas são um complexo, né? Elas são pessoas inteiras, completas. Então, quando a gente traz esses personagens, sua inteireza, de pessoas humanas, eu acho que aí sim a gente realmente escreve algo importante, né? Porque a gente se acostumou, naturalizou, ou por um lado ou para o outro. Ou você coloca essas pessoas como elas superando milhares de obstáculos, olha, são mulheres fortes, isso desumaniza alucinadamente as pessoas, né? Por que elas têm que... O Brasil adora um heroísmo, adoram aquela história que o cara tem que nadar 5 quilômetros, andar mais 3, pegar não sei quantos ônibus, e aí ele se formou em direito e ele hoje tem um canudo. Nossa, como as pessoas adoram isso. Enquanto que um monte de gente tem um canudo dormindo, né? Bota sua havaiana, entra no seu carro, vai lá e no final de 4 ou 5 anos ele está formado. E por que é que a minha avó, ou a minha mãe, ou eu preciso nadar 5 quilômetros, pegar 3... É essa balança que está descalibrada, né? Então, eu quis mostrar a inteireza desses personagens. Elas são mulheres porque é isso, né? A gente foi um povo muito fragmentado. Os homens negros, eles não foram... criados no Brasil para demonstrar afeto, para receber o afeto, para criar as famílias, para envelhecer com essas famílias. Então, eu acho que às vezes a gente cobra coisas... É difícil você cobrar uma coisa de pessoas que nunca tiveram aquilo, né? É bem complicado isso. E aí essas mulheres ali, elas vão navegando nessa crueldade toda e vão sobrevivendo da melhor forma que elas conseguem. O mais bacana, para mim, né, como descendente dessas pessoas, foi observar um plano, foi observar uma estratégia, uma tecnologia que elas adquiriram de sobreviver no meio desse inferno, vamos dar o nome certo, né? No meio desse inferno, no meio desse caos, no meio dessa crueldade, desse sangue todo, elas encontraram um jeito de fazer com que hoje eu estivesse aqui. Então, isso foi... Eu estar aqui é um plano muito bem sucedido delas todas, né? Isso também nos dá uma responsabilidade bem grande, mas isso nos dá muito orgulho e esperança de que a gente também pode traçar um plano para que daqui a pouco outras pessoas estejam em outros lugares, né? E que reconheçam isso, que assim, nossa, eles traçaram um plano e eu estou aqui. Então, que a gente tenha realmente essas metas e cada vez mais despertos e conscientes de todas essas nuances e sofisticações que disse o Jefferson, que estão na base da nossa formação. Ok, obrigada, Eliana. Acho que já podemos anunciar a contemplada pelo sorteio, né? Estamos caminhando para o final já. Posso, né, Rafaela? Sim, então vou anunciar quem que vai ganhar. Só as Mulheres Sangram, da Lia Vieira, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, O Crime do Cais Valongo e... Ai, tampou aqui. Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja, também da Eliane Alves Cruz. Então, a sorteada, a contemplada com esse sorteio, a sortuda, eu preciso voltar para o chat, porque senão eu não consigo ler o nome. Sim. Então, a sorteada foi a Jaicilene Maria da Silva Brasil, e eu tenho que contar que eu conheço a Jaice pessoalmente, não foi marmelada, viu, gente? Eu juro que não foi. Mas Jaice é uma amiga muito querida. Parabéns, Jaice. Imagino que o pessoal da organização
vai entrar em contato com você para poder enviar os livros. Então, é isso. Agradeço mais uma vez Eliana Alves Cruz, Jefferson Tenório, pelo prazer de estar aqui com vocês, a responsabilidade. Eu peço desculpas pelos momentos em que eu fiquei nervosa, porque não é qualquer coisa mediar uma mesa com vocês dois. Então, eu espero que esse encontro tenha suscitado reflexões também no sentido de pensar práticas, ações em que Jefferson Tenório e Eliana Alves Cruz estejam presentes nas nossas salas de aula, porque a presença desses autores é um caminho também para a promoção de uma educação antirracista que precisa ser agora e que precisa ser urgente. Muito obrigada por esse encontro aqui, esse encontro para a vida toda, e vamos em frente. Se cuidem, um abraço em todo mundo. Eu queria dar um tchau para o pessoal, dar um beijo para a Lia Vieira, que não esteve conosco. A Lia é uma grande amiga. A Lia foi uma das pessoas que me deu muita força. Ela foi uma das primeiras pessoas que leu o meu primeiro livro, meu primeiro romance. Ela me deu muita força, Lia. Ela sempre recebe meus livros no original, antes de ir para qualquer pessoa. Enfim, tem meu grupinho lá e a Lia é uma dessas pessoas. Ela é uma artista e tanta. Eu espero que ela se recupere logo para que a gente possa estar juntas. E agradecendo a ela, agradeço todas as escritoras e escritores que ousaram, tiveram a coragem de colocar outra narrativa em curso nesse país. Pode demorar um pouquinho, um pouco mais, um pouco menos, mas a gente está chegando lá. Eu tenho uma tia que sempre diz, falta menos do que faltava, né? Ela, minha filha, falta menos do que faltava. Então, falta menos do que faltava. Ainda falta muito, mas falta menos do que faltava. E seguimos aqui fazendo o que a gente gosta, o que a gente sabe. E o Brasil é um grande lugar. Ainda descobriremos isso. Obrigada mais uma vez, Eliana. Bom, obrigado, então, a todos por essa conversa e por essa troca também. Obrigado, Eliana. Obrigado, Luana. E quero dizer que se chegamos aqui é porque conseguimos, estamos honrando aí os nossos ancestrais, honrando os que vieram antes, né? Porque sabemos que os nossos passos são de longe mesmo. É isso. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todo mundo e se cuidem. Tchau.